Força feminina nos negócios, aprendizados de quem constrói múltiplos papéis. É o tema do nosso quarto episódio do Hara Talk. Eu sou Tainá Rumbo, criadora do Método Hara, responsável por alavancar centenas de empresárias com muito mais propósito, leveza e lucro. E no episódio de hoje eu quero abrir com uma frase muito especial que diz: as mulheres mais fortes são aquelas que constroem outras mulheres. E é com essa frase da Michelle Obama que eu quero dar as boas-vindas para Marina Vilhena e Ellen Lisboa, mulheres incríveis, fantásticas, que eu tenho o prazer de chamar de amigas. Sejam muito bem-vindas ao nosso episódio de hoje. Gratidão, amada, que alegria estar aqui. Obrigada, Thay. Muito bom sempre essa troca entre a gente. Muito bom. Bom, Marina e Ellen têm uma coisa em comum. Elas são mulheres que realmente se importam com nossos múltiplos papéis. Não estamos aqui para falar só de negócios, não é mesmo? Estamos aqui para, além dos negócios, mas sem deixar os negócios de lado. Então, adoro. Então, pra gente começar a esquentar esse papo de hoje, eu quero entender para vocês como que é essa vida de conciliar nossos múltiplos papéis. Para mim, a conciliação dos múltiplos papéis é a grande autenticidade do rolê. É a grande alegria, assim, a grande oportunidade de escrever a própria história. Porque se fosse um único papel, a gente teria muito menos margem de criação, de possibilidade, de autenticidade, de erro, de acerto. É exatamente essa alquimia e, ao mesmo tempo, essa possibilidade infinita de combinações que faz você não ter fim, que faz você poder cair, levantar, errar, acertar, e de novo, e cada vez fazer uma jornada de mais autenticidade, de mais reconhecimento de que isso me representa, isso não. Então, para mim, a grande graça da história é a multiplicidade do papel. É realmente o desejo de conciliar, porque do contrário, talvez não valesse a pena. Com certeza. E essa questão que aqui a gente trabalha muito, né, com nós mesmos e com mulheres, assim como eu trabalho com mulheres, você também, e você também, essa autogentileza, né? Quando a gente entende que a gente não tem que fazer tudo perfeito, que a gente não tem que dar conta de tudo, que é impossível dar conta de tudo, e a gente faz o melhor que a gente pode, com os recursos que a gente tem agora, hoje. E às vezes alguma coisa vai ficar para trás. E aí amanhã a gente recupera e tá tudo bem, né? Isso que eu acredito ser essa construção dessa autenticidade. De ser eu mesma e saber minhas falhas, saber meus acertos, onde eu sou bom, onde eu preciso de ajuda, pedir ajuda, saber descansar, né? Que a gente trata tanto isso, né, Ellen? Sim. Saber descansar e se repousar em nós. Sim. Olha, a conversa já começou avançada. Já começou avançada, profunda aqui. Porque quando a gente pensa em mulheres nos negócios, né, a gente tem uma tendência, né, e uma criação também. Muitas de nós, né, tivemos essa criação de que o trabalho deve vir em primeiro lugar, né, de que o trabalho ele é digno, então que a gente deve focar nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um lado, né, da força feminina, da mulher, que a gente também foi ensinada de que a mulher era responsável por zelar pela casa, por cuidar dos filhos, por ter a família como prioridade. E aí você fala assim, opa, mas como que eu lido, então, com essas duas informações, sendo que eu sou a mesma pessoa, né? Então, tem um motivo, né, do porquê vocês estão com essa pauta, né? E quando a gente pensa nesse lugar de, não de equilibrar, mas de conciliar, aí a gente tem uma reflexão maior, né? De entender por que eu escolho desenvolver meus papéis como negócios e porque eu escolho e como eu escolho desenvolver meus papéis como mãe, como pessoa, como mulher, como esposa. Então, qual que é a parte mais desafiadora para você, Má, desse cenário? Para mim, é conseguir equilibrar essa rotina do que é o trabalho para fora e o que é o trabalho para dentro. Porque no meu mundo ideal, tudo deveria ser considerado por todos trabalho.
né? E eu tenho isso muito claro com o meu marido, assim. Eu trabalho dentro de casa também, né? Claro que eu tenho ajuda, não é disso que eu tô falando, mas assim, essa conciliação de fazer essa gestão domiciliar também, da família, dos filhos, da casa e dos negócios. E é por isso que eu acredito que o empreendedorismo feminino tá tão crescendo absurdamente cada vez mais, porque a mulher precisa ter esse lugar de conciliar o trabalho de fora com o trabalho de dentro, né? Então, para mim, é muito essa questão de você conseguir juntar tudo e ao mesmo tempo separar, sabe assim? Porque tem hora que eu tenho que sair, tem hora que eu tenho que fazer algumas coisas de fora do cliente, levar as coisas para cliente, comprar e fazer reunião, e a rotina de casa com filho e marido e tudo mais também não para, né? Sim. Então, essa conciliação, assim, de juntar e separar ao mesmo tempo, sabe? Que é o meu maior desafio. E pra você, Ellen, qual que é o maior desafio? Para mim, é a maior prática de presença possível. Assim. Eu acredito que o revezamento de papéis, essa capacidade de entrar e sair, de apegar e desapegar, é a coisa mais avançada em termos de presença, em termos de uma prática de meditação informal, ativa. Porque, no fundo, manter-se hiperfocado é mais automático. Então, você fazer uma jornada de 15 horas de trabalho é muito mais provável, muito mais fácil. É muito mais esperado, muito mais, inclusive, performático, muito mais desenvolvível do que você sustentar ali 2 presenças no dia, não ao mesmo tempo, mas com interesse. Então, eu vou me dedicar 3 horas por inteiro para essa frente e eu vou soltar, distanciar. E aí agora, no próximo bloco de tempo, essa coisa de viver em ambientes hermeticamente fechados, de entrar e sair, de desapegar, para mim é a parte mais desafiante, é a verdadeira meditação, é a verdadeira presença e é o que enriquece também, é o que diversifica, é o que dá graça também. Porque, assim, vocês todas já trabalharam 15 horas por dia, eu também, anos a fio, e definitivamente é muito mais fácil trabalhar 15 horas por dia do que você realmente está buscando performar em pelo menos 3 frentes presentes no dia. Então, seja casa, trabalho e maternidade ou casamento. É muito mais sofisticado essa coisa do que é o valor prioritário naquela frente, do que é a prioridade daquela frente. E você soltar mesmo, a coisa do soltar, que agora é amanhã, agora eu retomo isso amanhã. É algo genial, eu recomendo, dá um trabalhinho. Mas vale a pena, é o trabalho que vale a pena. E sabe que isso é uma das coisas que a gente mais traz no método Hara, né? Sim. Hoje, a gente estava nos nossos papos, né, de corredor, conversando com a Marina, fala assim que hoje é uma das coisas que eu mais enxergo como missão. Sim. Trazer para a mulher que ela tem frentes diferentes, que se ela não olhar para essas frentes diferentes, ela não vai se sentir completa. Só que o que a gente tenta fazer para resolver essa completude que parece, né, que está faltando? A gente tenta ter sucesso no trabalho, que é um externo que gera reconhecimento imediato, que gera palma, como é que fala? Coletiva. Sim. E aí a gente fala, não, tô realizada, tô completa, tenho sucesso, então eu tenho faturamento, tenho, né, reconhecimento no trabalho, então eu tenho sucesso. Mas aí essa mulher muitas vezes não tem tempo para ela como pessoa, para fazer uma terapia, para buscar cuidados pessoais, né, seja eles de todos os tipos de natureza que a gente precisa, né, desde salão de beleza a momentos até de ficar sozinha, em silêncio, sim. Sabe assim? E também essa mulher como mãe, como esposa. E o papel de mãe é diferente do papel de esposa, que é uma das coisas que eu mais vejo as pessoas misturando. E o meu papel como família, eu estou cuidando dos meus filhos, estou cuidando da minha família. Não, tem um casamento ali que precisa ser cuidado também. Que veio antes. Que veio muito antes, inclusive, né? E quando a gente olha para esse equilíbrio, assim, hoje, quando eu falo de método Hara, eu não estou falando de crescimento de faturamento, estou falando de crescimento da mulher como pessoa, né? Então, isso é uma pauta, assim, que a gente vai levar ainda, né? Por muitos e muitos, vai e volta, mas é um lugar que a gente precisa olhar
que muitas vezes o crescimento nos negócios ele vai vir de forma sustentável, equilibrado, mas que se a gente só buscar este lugar, a gente não vai chegar onde a gente quer chegar de verdade. Mas é onde as pessoas querem que a gente pense que precisa chegar, né? Então, vocês já passaram por essa jornada, né? De achar que o reconhecimento estava só no trabalho. E como que foi quando vocês se deram conta disso? Para mim, a verdadeira alforria começa aí. O jogo nem começou antes disso. Então, zera a receita, porque até ali você está realmente buscando o direito de criar sua própria história. Você está ainda apresentando credenciais sociais, você está ainda se alforriando. Você está ainda, assim, pelo menos colocando suas credenciais em jogo para descobrir o que você realmente quer. Eu acredito que é nessa hora que você tem sucesso mesmo profissional que você se autoriza a perguntar o que é sucesso para você. Então, primeiro meio que você constrói o que te disseram que é sucesso. E aí você vai, a partir disso, começar a indagação do que é definitivamente sucesso para você. Que conta fecha, o que valeu a pena, o que não. E começam, então, as renegociações, as verdadeiras revoluções, as crises existenciais. Para mim, isso aconteceu exatamente quando eu estava no pico da carreira. E mesmo com todos os êxitos, com todos os reconhecimentos, com todo o lucro, a vida que eu levava não era a vida que realmente valeria a pena levar dali em diante. E aí começa todo um processo de desconstrução também, que é a grande história de se tornar quem só você pode ser, né? Então, para mim, a grande história começa quando você fala, tá, então eu casei, tive filho e tenho um contra-cheque, tenho onde morar e conquistei alguma interdependência, alguma autonomia. O que eu vou fazer com isso? E é nessa hora que você tem realmente algum poder de escolha. E aí que você vai ver o quanto você consegue bancar quem você é, os seus valores, os seus princípios. E dar um super trabalho, claro, porque, de novo, você vai ter que se desapegar de coisas gostosas, de prêmios, de conquistas. Por quê? Porque aquele espaço que aquele prêmio pediu, talvez exatamente é o espaço que você não quer mais dar. E você desconstruir isso, então eu, no caso, eu diminuí o tamanho físico da empresa, eu diminuí o tamanho físico da casa, eu diminuí o tamanho da operação, a quantidade de funcionários, a quantidade de budget, a quantidade de projetos. Foi um downsizing mesmo para poder caber uma esposa muito maior, para poder caber uma mãe muito maior, para poder caber mais descanso, porque o descanso não era uma prioridade, para poder caber mais prazer. E a renúncia de que, assim, isso é sucesso para mim. Mesmo que isso, para alguém que esteja em franca ascensão, equivala a um decréscimo, que é, nossa, já não tem a mesma quantidade de projetos, nossa, não são mais 10 eventos no ano, nossa, não são mais 500 pessoas no evento. Era tudo que eu queria. Vivi para chegar nesse ponto. Exato, porque a régua dos outros não é aquela que faz sentido pra gente. Total. E aí é aquela régua também que as pessoas pintam, colocam como se fosse, né, o chegar lá, mas o que é isso, né? Então... E pra você, Má, como que foi essa ficha caindo? Para mim foi quando o meu filho nasceu, o Valentim, né? Eu me vi assim, ele com 4 meses, eu super ansiosa para começar um novo projeto, que é uma marca de moda, diga-se de passagem. Mas aí eu me vi totalmente ansiosa, desconectada do meu filho. Ele era um bebê de 4 meses, super ansioso, que não dormia. E aí foi quando, né, eu fui numa consulta médica e o meu médico trouxe isso para mim, assim, né, de uma forma muito amorosa, me trouxe para esse questionamento. Mas você precisa realmente fazer esse projeto agora? Seu filho só vai ter 4 meses e 3 dias uma única vez. Agora projeto, cliente, trabalho, é pro resto da vida. Né? E aí caiu essa ficha, nossa, mas por que eu tô buscando isso agora, dessa forma? Quem que eu tô querendo agradar? Que eu tô querendo provar o que para quem, né? E aí eu percebi isso, assim, que meu filho é o meu maior projeto, né? Assim, trouxe uma vida nova para esse mundo. Quer coisa maior do que isso? O trabalho é um pedaço, né, da vida. E aí eu comecei esses questionamentos, quando eu já estava nesse processo de entender o feminino, né, a força da mulher, toda essa questão, assim, o próprio ciclo, sentir
nossas oscilações, né? de forma amorosa, porque a gente tratava isso como o quê? Um saco. Não, vou tratar de uma forma amorosa. Mas aí quando ele veio, eu percebi esse outro lado da mulher, da maternidade, dessa entrega, desse amor, do que realmente é importante. E não só número, não só curtidas, né? Essa busca louca pelo sucesso profissional. Como assim? Né? E eu comecei a questionar bastante isso, que me levou a uma outra percepção de maternidade, uma outra percepção de empreender, que isso consolidou ainda mais com o segundo filho, que aí nasceu a Sofistê. Olha só que interessante. Com 4 meses, inclusive, estava eu com o Anthony, eu decidi ter a Sofistê e nasceu. Por quê? De uma forma amorosa, né? Onde meus filhos são prioridade e isso é um pedaço, não é o todo. E de forma tranquila, leve, né? No seu tempo. E aí, pra mim, foi esse momento, assim, a maternidade foi a grande virada, assim, foi o túnel, sabe? O túnel de passagem mesmo. E eu penso muito que requer muito, muito olhar pra dentro, né? Sim. E quando a gente conversa, né? Até pela própria formação de vocês, pelo próprio desenvolvimento de trabalho de vocês, existe um olhar muito mais pra dentro do que pra fora, né? Então, quando você olha, por exemplo, você, né, que trabalha todos os dias com as mulheres, você tem essa missão, né, de tornar também esse olhar mais gentil para as mulheres. Como que é para você estar nesse lugar de despertar isso em outras pessoas, mas também ter que lidar com as suas próprias questões? É muito curioso, porque a gente é laboratório. Deus usa a gente. Às vezes você acaba de realizar uma coisa em termos de aprendizagem pessoal, em termos de desafio, e você não está entendendo muito bem, assim, da onde veio aquele tiro? aquele cometa, aquele tiro. E imediatamente você assimila aquilo, você integra aquilo começa a ser demandado. Então é um aprendizado realmente assim em cadeia, é uma experiência viva de ser um instrumento de aprendizagem compartilhada, porque você acaba de ser desafiado num ponto e aquilo tem necessidade de compartilhamento e de ajuda. E muitas vezes você está mergulhando mais fundo num ponto que você tem mais estável e aquilo se desorganiza na tua vida como uma nova camada te convocando. Você fala, mas peraí, eu tinha acabado de organizar esse negócio. Esse negócio estava todo organizado. Peraí, o que está acontecendo agora? Então, é um pouco esse lançar-se à vida. É dar a cara a tapa mesmo, assim. Porque é um lugar de vulnerabilidade real, né? O lugar de você querer ser um instrumento e ser você também o próprio laboratório é um lugar de vulnerabilidade real, onde você não é melhor, talvez você tenha ali um pouco mais de tempo dedicado àquela atenção, àquela profissionalização, mas no fundo você talvez esteja mais telhado de vidro do que todos os envolvidos, porque você conhece variáveis, porque você conhece erros e acertos, porque potentemente você tem mais gatilhos, você tem um repertório ali maior. Num certo aspecto, é mais vulnerabilizador. Não só pela exigência particular do teu cliente, mas porque é também muito do que é a tua própria experiência. Tipo, eu não queria cair nesse buraco. Eu conheço esse buraco. A gente falava desse buraco há 10 anos atrás. Esse buraco é conhecido. Mas alguns buracos são demasiadamente humanos e é parte do processo entrar e sair dele muitas e muitas vezes. E aquebrantar isso com humildade, viver isso na pele, junto com a sociedade, junto com a família, junto com as palestras, junto com os palcos, é um exercício de humanização muito lindo, assim. É uma das coisas que mais me encantam, é até mais o bastidor do que o palco, que é assim, que bonita a pessoa bancar a realidade ali e fazer isso com alguma elegância, fazer isso com alguma amabilidade, sem escrachar, sem vulgarizar completamente o bastidor, mas trazer esse tom de vulnerabilidade, que poderoso é isso, para mim é uma das coisas mais raras, falando de rara talk, né? E ao mesmo tempo mais magnéticas, assim. É o que a gente quer no fundo, né? Sim. Que é assim, putz, adoro quando vou lá na Tainá, vou lá na Marina, porque tem humanidade lá. Porque tem um bastidor gostoso, que ele é humanizado, mas ao mesmo tempo ele tem algum humor, ele não está vulgarizado. Né? E para você, Má, como que era você já estar no âmbito do desenvolvimento pessoal, você já ter negócio estruturado e falar assim,
vou abrir um negócio novo aqui, vou arranjar mais um papel para conciliar numa área completamente diferente do que era a sua zona de conforto naquele momento, né? Sim. É que a gente fala, né, Thay? Tem hora que você fala assim, o que eu fui fazer? Onde é que eu estava com a minha cabecinha? Tava tudo bem, né? Eu tava tranquila. Só que não tava, né? Porque fica aquela coisinha assim, a gente nunca está tranquila quando tem alguma coisa ainda por realizar. Mas muito essa presença e entender essa vulnerabilidade mesmo, e também aquilo que a gente falou, né? Parece assim, tá, eu tenho que ser tranquilo e ficar calmo que eu acabei de começar. Só que ao mesmo tempo eu não acabei de começar. Porque eu já sou empreendedora, já tenho um negócio, já sei o rolê todo, e aí eu tô caindo nos buracos. Né? Tô caindo nos buracos, tendo que revisitar aquele lugar de não sei fazer, tô com dúvida, como que eu vou pagar aquela conta no fim do mês, tenho que vender mais, tenho que entrar em contato, sou sozinha, preciso de ajuda, sabe? Mas ao mesmo tempo eu já tenho uma empresa super estruturada, com 30 pessoas que trabalham para mim. Sabe, é muito, né? É complexo, assim. Só que essa empresa, eu não posso misturar as coisas. E esse é aprendizado, a gente entende que esse é um negócio, esse é outro, e esse não sustenta esse, porque senão perde força. Sim. Por causa desse lugar, né? Da gente já conhecer a energia do negócio, do próprio... Cada um tem que crescer com as próprias pernas. E aí respirar, entender, ter calma, paciência, ser amorosa consigo mesma, porque além de tudo tem 2 filhos. Escola de virtudes. Pequenos. Escola de virtudes. Escola de A virtudes. gente faz mentoria e faz mentoria. Escola de virtudes. A gente procura ajuda. Sim, sim. É isso. Não tem segredo, né? Assim, eu adoro quando a Brené Brown fala, né? Que assim, é muito fácil você criticar o outro quando você não tá ali na arena. Você tá aqui, sentadinho na arquibancada, só julgando. Mas quando você tá lá, colocando a mão na massa e batalhando e fazendo, gente, é outra história, é outra percepção. E é muito poderoso você dar e receber ajuda com os que estão na arena, né? Sim. É assim, é delicioso. Esse lugar é um lugar realmente vivo, porque o outro lugar é um lugar muito mórbido, né? O lugar de quem tá só acusando, o lugar de quem tá só criticando, é um lugar muito mórbido, né? É muito gostoso pedir ajuda na arena, para quem tá na arena, tipo assim, ei! Vem cá! O touro passou e me atropelou! E acabou de passar em você. Então, assim, é um lugar muito de irmandade, é um lugar muito vivo mesmo, de escola de virtudes. Já se comparar aliar a arena com a plateia, é uma palhaçada. Porque dali só vem tomate, xingão ou aplauso, né? Ali é uma palhaçada, né? Exato. E aí a gente olhar isso como a força da vulnerabilidade. Então, não vou dizer pra vocês que é um lugar fácil, né? Não. Porque quando a gente fala, é lindo, né? Pra Brené Brown que escreveu um livro, mas na hora que a gente fala assim, tá, então eu vou expor essa vulnerabilidade, vou me mostrar vulnerável. Mas quando você se mostra vulnerável, você não escolhe para quem você se mostra vulnerável. Então é muito confortável eu ser vulnerável para Marina, para Ellen, né? Que eu tenho uma zona de conforto. Mas quando você precisa se sustentar e entender a vulnerabilidade como uma força, aí você já não escolhe mais pra quem, porque ou você sustenta ou você não sustenta, ou você é vulnerável ou você não é, senão você vai ficar trocando máscara e no final do dia você não vai aguentar aquele lugar, né? E eu não sei se vocês notam essa tendência, mas eu tenho uma tendência que quando eu me percebo muito, muito vulnerável, que às vezes nem eu tô dando muito conta, eu me fecho, assim, eu dou uns passos pra trás, eu me concentro, eu falo, tá, então no meu negócio eu preciso fazer isso, na minha vida, né, como mãe, como pessoa. Aí é um momento que às vezes eu me exponho menos, falando de até mesmo de sair de casa, sabe assim? Tipo, vou a menos lugares, encontro menos pessoas, tomo menos cafés, mas eu busco me abastecer mais de quem eu sou. Então eu falo assim, tá, o que tá me incomodando aqui como profissional? O
que tá me incomodando aqui como mãe? O que tá me incomodando aqui como esposa? O que tá me incomodando aqui comigo mesma? Que nem eu tô me aguentando, sabe? Assim, pelo menos é um ciclo, né, de análise pessoal que eu faço. Mas não é simples a gente considerar a vulnerabilidade como força. Como que vocês lidam com isso? Como que eu lido com isso? Thay, eu sou muito, né, como eu sou dessa parte do autoconhecimento também, eu também faço muito essa questão desse abastecimento espiritual. Né? Eu busco sempre, claro, eu tenho as minhas sessões de terapias e afins, que eu busco sempre, não paro nunca, mas esse momento de eu me recolher também, de escutar os meus áudios, meus podcasts, buscar informação e conhecimento para também entender o que está acontecendo, para mim é uma força, sabe? É uma coisa que me puxa e que me traz para sair com força desse lugar. E assim, entender que é aquilo que a gente estava falando, né? Na vulnerabilidade que a gente cresce, que a gente engrandece. A gente se conecta com as pessoas que são mais vulneráveis, não nas máscaras. A gente vê, hoje em dia, as pessoas vivendo muito de máscaras. De querer ser muito foda, muito top, muito bem-sucedido. Muito forte, né? Muito forte. Mas isso não conecta, né? E a gente se conecta com as pessoas que realmente demonstram que são igual a gente. Né? Que é alguém como eu que está ali. E eu volto para esse conhecimento. Sempre voltando a conectar com isso. Que, no fundo, aquela pessoa é exatamente igual a mim. Que tem os mesmos medos, dificuldades, dores, anseios, e isso me tranquiliza bastante, sabe? Em aceitar a minha vulnerabilidade, né? Porque às vezes a gente não quer aceitar a nossa vulnerabilidade, né? A gente não quer aceitar. E isso nos engrandece, né? Isso faz a gente crescer, que é aquilo que eu estava falando com a Thay ontem também. As pessoas que são extremamente seguras, né? O excesso de segurança, o excesso de grandeza enrijece tanto as pessoas que elas ficam suscetíveis a grandes erros. Total. Porque elas estão tão seguras daquilo que elas não olham. Cega, né? Ficam cegas, num ponto cego, né? Que eu falei, né? Você chega num ponto cego, se você está num excesso de segurança. Total. E aí o tombo é maior. Então, tomar muito cuidado com isso, né? Total. Esse lugar, assim, de humildade, de pequenez também, diante do tudo, de todos. E quando eu me sinto muito pequena... Eu lembro disso também, que também é bonito, que também é grande ser pequeno em alguns momentos, para algumas questões, e buscar ajuda. Em mim. E que tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Claro. E que é a coisa assim, eu acho que é muito isso, né? Essa necessidade do reconhecimento, da aprovação, do se mostrar grande, né? As conquistas. As conquistas. Então, eu acho que isso é um ponto, né? Quando teve uma vez, eu nunca me esqueci, que eu recebi uma pergunta que falava assim: nossa, como você consegue lançar tantos projetos num ano? E aí eu parei, eu falei assim, eu não sei, eu me concentro em um de cada vez. Porque não é sobre, eu não tenho na menor pretensão de ser essa pessoa. Sim. Ai, porque eu lanço muitos projetos. Não é isso que me... Se eu passar um ano inteiro sem fazer nada de novo, né? E uma das coisas que eu busco muito trazer, até para mostrar essa clareza de não querer estar neste lugar, né? De projetos e disso, de 1000 funções, mas é de mostrar que isso daqui, até mesmo o Hara Talk, né? É um projeto que tá lá no papel, né, scriptado, desenhado, desse jeitinho, né, como está acontecendo hoje, há anos atrás. E aí, há anos atrás, a gente criou algo diferente, que era tipo um pedacinho disso. E depois de uns anos, isso virou outra coisa. E aí, eu tenho muito isso. Tudo tem o seu lugar e o seu momento. Assim como você falou da Sofistê, no seu primeiro filho, né? Quando você teve o Valentim, você pensou em criar e aquilo não nasceu. Eu não acredito muito naquela coisa do não era pra ser. Eu acredito muito naquela coisa assim, naquele momento não era o mais importante. Sim.
né? E aí, naquele outro momento, né? Então não tem uma fórmula. Ai, porque maternidade, porque você tem filho pequeno, é a hora de você ficar com seu filho. Então, na hora do seu primeiro filho, era a hora de você ficar com seu filho e se entender muito mais como pessoa. Agora, no seu segundo filho, você não deixou de ficar com o Anthony porque você criou a Sofistê, né? Assim como eu hoje considero a minha rotina extremamente presente com a Maitê, que também tem 4 meses, né? E tá lá. E a gente consegue trazer essa rotina. Então, acho que é a gente fugir um pouco mais das fórmulas, dos conceitos pré-moldados, né? A mãe com filho pequeno tem que ficar X tempo de licença maternidade em casa, sem fazer nada do trabalho. E a fulana que depois que teve o filho, aí já pode fazer assim e assado, como se a gente quisesse ficar se encaixando, né? Sim. As pulsões, né, do feminino, que ainda tão mais instintivo, são muito diversas. A gente tem muitos vetores. Então, às vezes, o que está passando numa primeira gestação é completamente diferente da segunda. O que está passando num momento de negócio, numa fase da vida, é completamente diferente de outro. O que te angustia é completamente diferente. Mas o que mais, quanto à vulnerabilidade, o que mais me conecta é algo que eu não tinha parado para pensar. Está no livro da Brené Brown, a gente falava disso essa semana ainda, que assim, todo mundo está desconfortável, porque a vulnerabilidade, ela é desconfortável, vai ser sempre desconfortável. Todo mundo está desconfortável na sensação de vulnerabilidade, mas no fundo é o que você mais quer encontrar no outro. Então é o que menos você quer oferecer, mas é o que mais você quer receber. É das coisas mais magnéticas, como a Marina colocou. E dentro desse contexto, para mim, se eu estou me sentindo muito mais vulnerável, e claro que eu estou desconfortável, e não estou querendo dar isso, o que funciona muito é, sem dúvida alguma, Deus, hierarquia da paz, é abandono, é tomar posse conscientemente desse lugar de pequeneza mesmo, tipo assim, me abandono, seja feita a tua vontade, aguardo a tua ordem e que seja a tua ordem, e que se for para desconstruir tudo, me informa direito aí, desenha. Só me manda um plano de negócios que a gente vai fazer. E um passo a passo. Clã, assim, eu penso que a mulher como um todo, o ser humano, o homem também, claro, mas como a mulher ela é mais cíclica e, portanto, ela entra mais em contato com a vulnerabilidade, pelo menos conscientemente, a mulher precisa com certeza mais do que o homem para se autorregular de um clã. Assim, das poucas pessoas com quem se pode rasgar peito. Porque a Brené Brown vai dizer que é uma construção, que é uma conquista você receber a vulnerabilidade do outro. Que então não é pérola porcos. Você não vai rasgar, você não vai se rasgar realmente numa piscina de tubarões. Você não vai sangrar numa piscina de tubarões. Mas você precisa ter poucos e bons. Você precisa ter aquelas pessoas para quem você realmente rasga peito, que é assim, estou me sentindo fracassada, miserável, pequena nesse aspecto. Estou muito angustiada com isso e com aquilo. E não como um vitimismo ou como uma coisa que você vai ficar voltando nisso muitas e muitas vezes, mas como momentos de lucidez mesmo, assim, naquela ciclicidade feminina. Até de liberar, né? Exatamente. Como uma catarse mesmo. Quem são as poucas e boas que eu vou realmente rasgar peito? Aquelas pessoas que conquistaram a minha confiança, o meu respeito, e que eu sei que tem um passe livre com elas para isso, que isso não desconstrói o respeito, e elas têm comigo. E a Brené Brown vai dizer que ou é recíproco ou não é. Então, isso está para além das relações contratadas, está para além das mentorias, das terapias, porque ou é recíproco ou é frágil. Ou você vai, em algum momento, sentir que não avança. Sim. Nós, mulheres, temos que cuidar com muito carinho disso, sobretudo em tempo de competição tão acirrada, comparações tão violentas, em tantos holofotes. Então, assim, quem são realmente seus fiéis escudeiros? Que seja um, que seja dois, mas que seja. Sim, exatamente. E assim, as pessoas das quais a gente escolhe, né? Sim. E eu acredito muito que isso funciona por um magnetismo de valores, né? A gente refletir sobre isso. Então, peraí, parar de receber muito de forma externa os valores de outras pessoas e tomar isso como verdade sem passar pelo nosso coração, né? É aquela coisa assim, tá, então quais são os meus valores de vida, não como
os valores só do meu negócio, né? Mas quais são os meus valores de vida? O que me abastece? O que é importante para mim em primeiro lugar? E teve uma coisa que eu falei na terapia que para mim fez todo sentido, que era justamente o seguinte: se fosse bom para minha família hoje eu acabar com todo o meu negócio, morrer, fechar, sabe? Fechar todas as portas, eu faria. Só que eu percebi que não é. E que eu ajudaria muito mais a minha família, e eu não tô falando financeiramente, tô falando como construção familiar, se eu trabalhar no meu negócio, né, na empresa que eu tenho com meu marido, e entender este lugar de... Então, peraí, isso que eu escolho de trabalhar hoje na minha empresa... e no grupo que eu tenho junto com o Gabriel e fazer essa coisa avançar, para minha família vai ser muito mais positivo, porque eu vou estar colaborando com meu marido, eu vou estar colaborando com os meus filhos, eu vou estar me abastecendo pessoalmente também, como profissional, como mulher, como realização pessoal. E aí trazer luz para isso foi tão libertador, porque a gente olha e fala assim, tá, então peraí, por que eu faço aquilo que eu faço? E aí, se eu faço isso em nome da família, né, no sentido de ser mais positivo, então é mais do que justo que eu não pese a mão nos negócios. Porque se eu tô fazendo isso para ser positivo, então isso não pode roubar meu tempo com os meus filhos, meu tempo com meu marido, ou até mesmo a paz. Porque às vezes você é aquela pessoa que fala assim, não, eu tenho meu tempo, eu busco meu filho na escola, eu tô presente em casa. Mas você tá tão alucinada com um problema do trabalho, tão tensa, tão preocupada, que você não tá sendo amorosa com seu filho, que você não tá presente com seu marido, que você não tá ali jantando com ele, pensando nele como pessoa, né? Como se dedicando a ouvir o que ele te traz, se conectando como pessoa. Então, é muito profundo, né, na hora que a gente olha para isso, porque às vezes até a tendência, porque eu ando irritada, Marina sabe, né? Eu ando irritada e eu falo demais, né? Até a leveza vende. Sim, total. E aí é marketing. Não, leveza vende, então vamos pôr na copy leveza. Mas entregar a leveza. Sim. Né? Sim. Então, me tragam. Como é entregar leveza na vida de vocês? É um treino diário. É talvez uma das palavras que mais me desafiam e me movem. Eu até tenho vários produtos conectados ao ser leve, né? Ao Be Light, no sentido de luminoso e leve. Mas eu definitivamente acredito que é das coisas mais sofisticadas, assim, a leveza. E que é um cultivo. E é tão palpável que às vezes nos escapa completamente. Então, assim, muitas vezes, mesmo na intencionalidade da leveza, mesmo priorizando muito isso, quando eu vejo, meu caminhar não tá leve. Tipo, o meu vocabulário não tá leve. O meu ritmo não tá leve, assim, a velocidade com que eu tô indo não tá leve, a maneira como eu tô dirigindo não tá leve, a maneira como que eu tô tomando pressupostos para tomar uma decisão tá rígida. Assim, muitas vezes, assim, é muito mais para eu que venho de uma história da nossa contemporaneidade, de feminino em recuperação, de um feminino que ele foi deturpado, que ele foi desconstruído, que isso está em recuperação e talvez continuará em recuperação até o último suspiro. É muito mais automático a rigidez do que a leveza. A leveza é muito mais um cultivo, treino, né? Do que um instinto. Embora a gente está o tempo todo aprendendo que arquetipicamente é um instinto, que isso é um lugar de inesgotável, que está à nossa disposição, mas eu não sei, ela se esconde de mim. Muitas vezes eu falo, ei, Deus, manda de volta. E isso, às vezes eu percebo isso andando no shopping. Tipo assim, cadê minha leveza? Foi parar onde? Não sei. Voou. Bateu a asa. Volta. Pegou o rumo ali. Jeito de fazer reunião. O jeito de gestar o tempo.
o jeito de gestar a meta, o pressuposto que está por trás, muitas vezes é a rigidez. A maior parte das vezes é a rigidez, a não ser que eu faça realmente uma sintonização. Por isso que eu preconizo tanto o ritual da manhã, é por dependência. Porque eu sou totalmente acelerada de instinto, assim, de automatismo. Então, ou eu faço um reset, ou eu faço um ritual da manhã, ou eu faço ali a minha oração, primeiro Deus, depois uma inteligência emocional, e eu sintonizo só por hoje, pressuposto X, Y e Z, vamos sustentar isso, ou eu vou atropelar rigidamente no automático. Então, é uma necessidade mesmo, uma dependência ali de começar o dia e invocar e agradecer. Senhor, dá uma mão, ajuda hoje, manda o Espírito Santo com a leveza de novo, porque vai faltar a dose de amanhã. Pra você, mano. Engraçado, né? Porque a gente fala na Sense que a gente leva leveza, né? É a pena, inclusive no logo, porque o empresário, quando tem dados, tem clareza dos indicadores, ele tem uma vida mais leve. Mas a gente é chamado o tempo todo para isso, justamente, cara, mas não tá leve, né, o processo, assim, não tá leve, então a gente nem tem usado muito mais. Deixa quieto isso aí, gente. Troca o logo. Aí, assim, a pena, tanto é que hoje, se você olhar bem, a pena ela é mais uma asa. É mais pra uma asa, entendeu? Mas assim, você voa mais. Agora, se vai ser leve ou não, depende muito de você. E a gente tende tanto aos extremos, né? Como a mente é dual. Porque também seria uma hipocrisia. Eu muitas vezes me utilizei da pergunta, é leve para mim? É leve para você? Muitas vezes. Como uma busca, como uma aproximação. Mas o fato é que eu não acredito numa vida 100% leve. Assim. Não faz 100% sentido. É impossível. Agora, ela pode ter compensações, complementações, respiros, deve ter, né? Então, eu não sei como substituir a pergunta, se pode ser, é leve para você ou é sustentável? Sim. É apropriado? Porque é preciso momentos de mais leveza mesmo, né? Agora, é preciso momentos de tiro, né? Sim. É preciso momentos de hiperfoco, de esforço. E se você também tentar bancar um contínuo de leveza, você também esmorece, né? Você também sai do flow, também fica uma coisa desmotivadora, também fica uma coisa fácil demais, ou enfim, Eu acho que se a gente pensar, falando de conceito de leveza, né? Falando de um contexto como mote principal que eu tenho. Para mim, o que eu vejo falando de negócio é que o que é leve para você é diferente do que é leve para mim. Total. E aí cada um tem que encontrar a sua medida. Sim. E tá tudo bem. E aí o que é mais disruptivo ainda, o que é leve para mim hoje, dia X de 2025, é completamente diferente do que é leve em 2026, do que é leve um mês atrás, um mês para frente. Então, eu acho que leveza, para mim, tá muito mais associado à liberdade de você fazer escolhas. Sim. Né? Mesmo porque, né, pensando aqui com vocês falando, a leveza não faz parte da natureza. Se você parar para pensar, é leve um animal caçar para comer? Não é. É leve você construir sua moradia, sua casa? Não é leve. Pelo contrário, entendeu? A maternidade é leve? A ordem, né? A ordem é leve, assim, ela é inércia, não é, né? Não é, entendeu? Então, assim, a gente pode buscar momentos de calmaria e leveza em descansos, mas no dia a dia, pra gente construir uma vida realmente robusta, né? Que é o que a gente quer, né? Um casamento. É leve ser casado? Gente, não é, entendeu? É uma batalha, não é? Assim, meus valores com o do marido, que aí tem que a criança, daí a vida, as contas, a gente tenta ter os momentos de leveza. Mas, para ter leveza, primeiro tem que vir, Interessante, né? Sabe que eu não tinha pensado que leveza não é uma virtude nem cardinal, nem teologal, né? Eu não tinha pensado, fortaleza é. Temperança é uma virtude. Então, você temperar o leve com o pesado mas a leveza por si não é. Eu não tinha me ligado nisso. Até porque você não consegue ficar o tempo todo sob pressão. É você pensar assim, um carro, né? Ele a estrada inteira acelerado, funcionando em velocidade acelerada. Não vai, ele vai pifar, né? Ao mesmo tempo que se você não pisar no acelerador, ele também vai parar.
né? Então, é muito... Eu acho que essa questão da leveza é a gente entender que, tá, qual é a vida que não me dá taquicardia? Né, Não, de claro, acelerar você o não tá carro o tempo morrendo todo, pelo o tempo estresse. todo, né? Claro, né? Assim, é que onde a gente conseguir mais equilíbrio. E você curtir a jornada, né? E momentos de descanso, né? Ellen, Muda você... todo o copywriter do Brasil inteiro. Leveza caiu de moda. Caiu. Nós vamos trocar todo mundo assim, por alguma coisa que é sustentabilidade, que é porque- ecológico, que Exato. é temperante. Porque assim, senão Prudente. a gente fica perseguindo uma coisa que é tão irreal que a gente fica exausta, porque nunca chega lá. Né? Então, assim, essa coisa que você fala muito, Ellen, pra mim, é saber se descansar em si. Saber que você fez o melhor que você podia, o recurso que você tinha. Naquele momento, naquele dia, você deu o seu melhor, agora eu posso Acabou, descansar. Né? Isso é leve. Isso pra mim é leve, assim, Entendeu? é você saber que terminou o dia e aquilo que você falou, né, da presença em cada área. Então, teve um dia essa semana que eu acordei e tinha 1 zilhão de demandas do trabalho, a gente contratando gente nova e tudo, e eu olhando, falei, nossa, tem coisa aqui. Mas isso não pode tirar o foco das outras áreas que também são importantes. Então tá bom, então é um valor para mim cuidar, né, agora que eu acabei de sair do pós-parto, cuidar de mim como energia, como pessoa, como disposição, longevidade, então tá bom. Então, hoje não vou abrir mão da academia. Então, acordei, academia, tempo com a família. Naquele tempo aí, o que para mim tem se tornado muito leve? Naquelas horas que eu tenho de trabalho, não importa se vão ser 3 horas, se vão ser 4 horas no dia, eu colocar toda a energia, todo o hiperfoco, toda a presença de fazer tudo que precisa ser feito. Terminou. Não necessariamente terminou, não terminou, né? Só deu o horário ali, né? Deu o horário das crianças na escola. O trabalho não terminou, mas aquele momento de presença terminou, é hora de ser presente em outra área. Então é como se você estivesse fazendo um almoço, sabe? Agora é hora do arroz, e aí você vai lá e cuida do feijão, uma outra hora você vai ter que temperar a carne, nem é um exemplo tão aplicado a mim, que eu não sou, né, uma pessoa. Mas, tecnicamente, eu já fiz tudo ao mesmo tempo e sei que não adianta você querer, né? Se você for lá, não, eu vou fazer só o arroz do início ao fim. Porque agora eu vou resolver o trabalho na minha vida do início ao fim. Não, agora eu vou resolver a saúde do início ao fim. Você vai levar um dia inteiro e não alimentou ninguém na hora do almoço, entendeu? Então, acho que a gente trazer, né, esse contexto e entender. E quando, já que é um contexto, né, essa coisa da mulher nos negócios, né, a gente, entre aspas, critica a coisa de que não dá para a mulher viver só para os negócios, mas a gente também não larga eles, né? Então, a gente não é a pessoa que decidiu bater só o bolo 3 horas da tarde e não fazer nada profissionalmente falando. Tem algum mito da mulher dos negócios que vocês querem quebrar ou olham e falam assim, isso aqui é mito, não faz mais sentido, isso aqui ficou lá pra trás? Que é leve. Não, nós vamos... pronto. Pode ser leve, Marina Vilhena. Tô brincando. Pedaços leves, né? Mas o todo, né? Tem outros mitos. Eu tenho trabalhado muito no clã, nas minhas mentorias comigo, é uma coisa que me atravessa muito. Essa quebra do mito da completa independência. Tem sido um trabalho e tanto. Uma das coisas que primeiro me chamou atenção para isso foi a Síndrome da Cinderela, que é um livro de uma jornalista, que ela fala desse lugar comum, mesmo da mulher workaholic, de ainda esperar o príncipe salvador, mesmo que o príncipe se torne o trabalho. Mesmo que esse salvador, essa terceirização, ela vá para a figura do trabalho, da autonomia financeira como um todo. Então, assim, o que para mim é o grande mito é que a grande desconstrução, que é trabalhosíssimo para mim para quebrantar todos os dias, suavizar um pouquinho, o meu objetivo não é a independência, mas também não é a dependência.
essa coisa mais humana da interdependência, que é, então, eu quero um trabalho que dependa de outras pessoas sem ficar refém dessas outras pessoas. E eu quero construir múltiplos papéis, revezar papéis, sem definitivamente estar tão vulnerável a ponto de um poder destruir completamente o outro papel, assim. Entendi. Uma busca de homeostase, talvez, que claro que ela não é perfeita, que isso vai acontecer, sobretudo para mim, com mais dificuldade no casamento, que é como é que eu construo uma relação de força pessoal e profissional no casamento que não me coloca fodona, não tô nem aí, não preciso, toco sozinha, você é mais um, mas também não me coloca mimizenta, de que sem você não há céu, não há terra, você é meu mundo, você é meu fundo. Então, assim, para mim, o grande trabalho de desmistificação é esse lugar humano de interdependência. Seja no trabalho com outros papéis, seja na condução do tamanho do trabalho dentro da vida pessoal, sobretudo no acordo com a dupla de evolução, com o maridão. Que é que tamanho nós vamos dar para isso, de maneira que temos forças e fraquezas, você entra, eu entro, você sai, eu saio, um pouco do que você estava dizendo ontem, de não estar assim tão suave na nave só para um, mas ter ali uma compensação. Eu acho que a palavra que para mim ela pede muito, e talvez substitua a leveza, é coerência. Coerência, assim. É coerente eu ser a fodona que mando na porra toda e não preciso de ninguém e dane-se? Não. É coerente eu estar o tempo todo refém na mão de alguém? Não, também. E o funcionário que manda e o casamento que está tocando? Não, também não é. Então, assim, aonde está essa coerência? Assim, como é que a gente vai desmistificar esse lugar das empoderadas no sentido mais autônomo total? O que importa sou eu e depois eu, mais eu, de novo eu. Né? É trabalhoso. Até porque é pesado, né? Essa coisa do, eu faço, eu resolvo. Eu acho que é muito mais esse mito que você trouxe de você realmente, não, eu estou aqui para colaborar. Exato. Né? Eu tenho usado muito esse olhar, sabe? Falando até do que você trouxe em relação ao casamento. Então tá, onde está as suas forças e fortalezas e pontos fortes ali que pode colaborar para o todo. Sim. E quais são as minhas forças, né, fortalezas, que pode colaborar para o todo. Então, claro que isso vai depender da dinâmica de cada negócio, de cada casamento, né, enfim. Mas eu vejo muito isso. E muitas vezes a gente resiste, né? Total. A uma cobrança de querer, não, ou eu ou você. Não, a gente pode colaborar em papéis diferentes para que você tenha autonomia naquilo que você precisa decidir e para que eu tenha autonomia. Recentemente a gente fez uma reestruturação, que eu entendi isso. O Gabriel precisa ter a empresa dele como lugar de autonomia central e eu preciso ter a minha empresa, mas existem setores onde ele é a força e aí ele vai tocar esse setor na minha empresa e setores que eu sou a força, eu vou tocar esse setor na empresa dele. Então, por que não? Total. Isso pode funcionar. E aí, porque eu sempre fui uma pessoa assim muito, né, workaholic e tal, e lá atrás, depois do burnout, enfim, e pensando nesse lugar, né, de ser forte e ter passado por tudo isso, a partir do dia que eu simplesmente entendi, não, eu não preciso ser a forte, a mulher empoderada, aquela mulher que resolve, eu tô lutando por que papel, né? Eu tô lutando por quem? Eu tô lutando uma guerra que nem é minha, né? Porque a gente coloca muito esse feminino versus o masculino e empreender de forma feminina, né? Fazer negócios de forma feminina e ocupa um papel que não precisa estar em guerra com o masculino. Honrar o nosso papel não desonra o outro, né? Então, acho que a gente trazer um pouco disso, né? Sim, com certeza. E você, Mar? Para mim, um mito sobre o empreendedorismo é que o trabalho não é o propósito da nossa vida.
Amém, Senhor. Porque eu já fui essa pessoa que achava que eu tinha que encontrar um propósito, o meu propósito para poder trabalhar no meu propósito. Entendeu? O meu trabalho era o meu propósito. E depois de muito autoconhecimento, numa época onde isso era muito misturado, né? Lá atrás, quando eu comecei a minha jornada do autoconhecimento, isso ainda era muito misturado. O propósito com o trabalho. Eu entendi, sabe? Entendi e busco, assim, levar isso até para as pessoas da minha empresa, né? Que o nosso propósito é a gente se tornar uma pessoa melhor, a gente crescer como pessoa. E seja lá o que a gente vai fazer para fazer isso. Seja na família, seja como mãe, seja como amiga, seja como colaborador de uma empresa, que talvez não seja o propósito de vida, mas se você tem um propósito de ser melhor e trazer o melhor para outras pessoas, que a sua evolução pessoal contribua para a evolução pessoal do outro, você já está cumprindo um propósito. Sim. Então, essa separação deixou mais leve, sabe? Legal. Muito, porque a gente se esconde atrás daquela coisa assim, o meu propósito de vida é fazer esse negócio acontecer, ou eu sou apaixonada pelo que eu faço, e aí você se esconde através da sobrecarga de trabalho porque você ama o que você faz. Então, peraí. Você pode trabalhar e amar o que você faz, e isso não significa que você vai viver só para isso. Exatamente. Né? E que mesmo amando o que você faz como trabalho é trabalho sim. E você não precisa fazer de graça. Porque tem aquela frase, né? Eu acho que um mito que eu quero trazer é aquilo. Eu amo tanto o que eu faço que eu poderia fazer de graça. Não pode. Vai fazer de graça Seria por quê? incoerente. Sabe, Thay, eu atendi, né, na época que eu atendia como terapeuta, assim, aquela coisa semanal. E eu atendi muitas pessoas muito frustradas porque não trabalhavam com o seu propósito. Mas assim, mas é ecológico você sair do seu trabalho hoje? É possível? Não, não é. Porque, um exemplo, é uma moça que eu atendi, ela estava na Alemanha, ela estava lá, enfim, uma vida super estabelecida. E a empresa dela não era o propósito de vida. Mas é ecológico? Não dá. Tem várias travas aqui. Falei, mas então, vamos procurar o que você ama fazer. E de outra forma, você atuar socialmente. Sim. Com amigos, ela criou roda de mulheres. Assim, foi um trabalho super legal que ela conseguiu trazer muita coisa que ela queria vivenciar que não estava no trabalho. Que ela estava depositando uma necessidade, né? Sabe, assim, o trabalho era mesmo para pagar a conta e manter ela lá, no trabalho lá na Alemanha dela. Ela gostava do que ela fazia, ela era muito boa no que ela fazia, só que o propósito de vida, de ajudar pessoas, ela fazia de uma outra forma, num outro ambiente. Muitas pessoas E ela afundam a acabou própria também vida, né? transbordando isso para o trabalho, porque ela Sim. acabou inspirando, levou mulheres para esses encontros. Um exemplo, mas foram outras várias pessoas que eu tive que trabalhar com essa questão de preciso encontrar meu propósito porque eu quero fazer uma transição de carreira e trabalhar com o meu propósito. Mas não conectava, entendeu? Porque não era só isso. Porque no fim cria uma série de pessoas perdidas, né? Assim, de não conseguir se encontrar muitas Mais vezes uma até fantasia, uma profissionalmente. fuga do que um comprometimento. Mesmo porque, né? vamos combinar, que dentro, mesmo assim, eu trabalho com o que eu amo, que é o meu propósito. Mas tem coisa que você vai fazer e você fala assim, que saco, tipo Super contabilidade. Não, vai ter um monte de coisa que você não vai amar. Não vai amar. Você pode amar a sua atividade final, o resultado que você entrega para o seu cliente, o case que você gera, o quanto, né, você amar ali e você ter clareza que você dormiu ali tranquilo, que, nossa, eu entreguei um bom trabalho na ponta. Mas até esse trabalho chegar na ponta... Mas gente, vai... não fica essa postura infantilizada de eu só faço o que eu quero, só faço o que eu gosto, e se eu não tô fazendo o que eu quero, o que eu gosto, não, Não é então meu não é propósito. meu propósito. Eu não nasci pra isso. É isso. Né? Mulheres amadas, o papo tá muito bom mesmo. Eu acho que essa pauta rende e rende muitos e muitos outros episódios. Tem algo que vocês queiram trazer, assim, pra gente fechar e pensar? Ser mulher nos negócios é? Uau. Pra mim, ser mulher nos negócios é gentileza. É uma autogentileza consigo mesma todos os dias. Pra não se perder, sabe? Porque nós somos né? Nós somos inquietas, nós somos exigentes,
demais conosco e com os outros. Então, essa gentileza que a gente tem que todo dia, sabe? Se olhar no espelho e ser gentil é que faz a gente continuar e acordar no dia seguinte, ainda com energia, com amor e continuar fazendo aquilo que a gente veio para fazer. Com certeza. Pensando até mais no que nesses 20 anos eu acompanho as mulheres se encontrarem e se perderem, para mim ser mulher nos negócios hoje é mais você abrir mão da comparação, assim. É mais abrir mão da comparação. Você só vai conseguir ser feminina no sentido de alto, gentil e de respeitosa e acolhedora e criativa e cíclica e tudo mais que a gente atribui se você, de fato, abrir mão mesmo com muito trabalho todos os dias, dia sim, dia também, da comparação. Senão é impossível trabalhar de uma maneira feminina, honrosa com o masculino e com o feminino, se comparando. Isso não vai dar certo. Concordo. Muito bom. É isso. Obrigada, viu, Thay? Eu que agradeço. Gostoso. Muito bom estarmos juntas. Por um negócio mais leve. Esse episódio do Hara Talk é um oferecimento do Método Hara. E se você é empresária, está assistindo a gente e quer criar um negócio que seja mais leve, que respeite verdadeiramente todos os seus papéis como mulher, clica no link aqui embaixo e agenda o seu diagnóstico. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!